E hoje o nosso assunto aqui no Manhã Viva é paternidade responsável. A gente está falando com o casal Jimmy e Benê, que está aqui. Eu vou falar Benê, porque é bem próximo, a gente acaba falando Benê. Benedita, mas a gente fala Benê para ficar mais íntimo, né, professor? Bom dia a você que está chegando agora. E a gente quer também a sua participação para a nossa conversa no dia de hoje. É só você entrar aí, manhãviva@cançãonova.com, facebook.com/manhãviva ou o nosso Twitter à sua disposição, @manhãviva. Olha, porque em cada 5 casais brasileiros, a maioria jovens, opta por não ter filhos. É uma tendência que está crescendo a cada vez mais, né? E entre os mais jovens, professor, a tendência parece ser ainda mais forte. 42,8 tem entre 25 e 34 anos, não é? E aí a gente fica se perguntando o que tem feito as pessoas a pensarem assim. A gente tem acompanhado também o Papa Francisco pedindo para os jovens não terem medo de decisões definitivas. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Por que as pessoas estão tão fechadas à vida? Por que tanto medo com essas decisões definitivas, professor? Eu penso, sabe, que a base de tudo isto é a falta da religião, é a falta da fé. Por quê? Porque as pessoas não querem ter filho, os casais não querem ter filhos. O casamento foi feito para ter filho, crescei e multiplicai. As pessoas não levam isso em consideração, porque não tem fé, não acreditam na palavra de Deus. Segundo, tem medo. Tem medo por quê? Porque não tem fé. Não sei se eu vou poder criar meu filho, esse mundo está muito agressivo. Cadê a fé? Jesus perguntava para os apóstolos, onde é que está a fé de vocês? Terceiro, um comodismo, que é fruto do egoísmo, também falta de fé, porque a fé não admite que a gente seja egoísta. Então, no fundo, eu vejo assim, é falta de Deus, é falta de fé. Agora, será que não ter filhos não é impedir o ciclo natural da vida? Porque os mesmos dados que o IBGE traz com relação a casais que não querem ter filhos, ele também fala, né, que a sociedade está envelhecendo, não é? E que o último censo também diz que na década de 1950 foi apenas... não, que a família era cerca de 3% ao ano na década de 1950, de nascimento de crianças, né? E depois apenas 1,17% na última década. Então, a gente percebe também, né, que trata de um sinal muito claro de que o número de idosos no país está cada vez maior, enquanto a quantidade de crianças tem diminuído aqui no território brasileiro. Será que não ter filho não é impedir esse ciclo também natural da vida? Com certeza, né? Hoje, no nosso país ainda, nós vemos que é um país jovem, entretanto, a gente percebe, como você disse, que os dados estatísticos já estão mudando, né? De 3%, havia o crescimento de 3% de jovens, agora 1,17%, né, que você trouxe. Eu fico pensando que nós vamos, se continuar nesse ritmo, nós vamos, vai atingir como hoje acontece em Portugal. Hoje, Portugal é um país de idosos. Né, o padre verdade, Marcos na Europa, Roberto, né? Na Europa. Mas falando especificamente de Portugal, porque o padre Marcos Roberto, nosso irmão de comunidade, ele morou lá há muito tempo e ele partilhava conosco que é de se assustar você andar pela sociedade, andar nos lugares e não ver criança. É de ficar assustado de você não ver filho. Não é só na igreja, é em todo lugar. Em qualquer lugar que você vai, na casa das pessoas, você não vê criança. E né? não é só em Portugal, é em toda a Europa. Em toda a Europa. Toda E a sim, né? E você vê que as pessoas hoje, justamente por tudo isso que o professor diz, né, que é por conta por uma falta de Deus, porque o povo nosso hoje infelizmente, acaba sendo uma sociedade egoísta, que pensa apenas em si mesmo. Uma sociedade que só olha para o agora, não olha para o futuro. Né? É uma sociedade que está fadada a ruir, a desaparecer por causa dessa situação. Então, com certeza, nós não estamos pensando como sociedade para o benefício do cidadão, porque daqui a pouco, gerações, não haverá pessoas, né? Países vão desaparecer. Agora, o que a gente vê, né, professor, os muçulmanos, né, eles estão sendo espertos. Eles estão crescendo e crescendo e crescendo. E nós, católicos?
que resposta nós estamos dando? Porque os muçulmanos estão lá, estão tendo filho, estão cuidando, estão pensando na sua descendência. E nós estamos pensando no nosso benefício de agora, né? Somente pensando no nosso comodismo, não ter trabalho, não ter dificuldade. Então, você vê que com certeza nós estamos interrompendo o ciclo da vida. Tem muitas participações aqui, como por exemplo a Sandra, lá de Itatiba, São Paulo, dizendo que ela defende muito a família e sempre dá como exemplo a família de Nazaré. Ela e o esposo ainda não puderam gerar por problemas de saúde e ela pede as orações de todos nós aqui, né? Porque ela acredita que para Deus nada é impossível mesmo. A Fabrícia Oliveira dizendo também que daria tudo para ser uma pessoa saudável e conseguir ter os filhos que ela tanto almeja. Então são vários casos assim. A Natália Vasconcelos é de Paracatu, Minas Gerais, e diz: tenho 23 anos, 1 ano de casada, sonho em ser mãe. O que me dói é pensar em continuar trabalhando e deixar meus futuros filhos em creches, com babás, uma vez que hoje minha renda é fundamental para sustentar a minha família. Sonho ser mãe, amar, cuidar, catequizar e não apenas gerar. E ainda falando sobre esse tema, a capa da revista Veja desta semana traz justamente esse assunto. A capa que a gente vê, né, um menino com 2 cachorros dizendo: ok, vocês venceram. De acordo com a pesquisa do IBGE, cada 100 famílias no Brasil, 44 criam cachorros, só 36 têm crianças. Pois é, mas na contramão a esses dados que a gente vê, algumas famílias optaram por ter mais filhos. E é o que a gente vai conferir agora numa reportagem. O sorriso no rosto da Andreia é só uma pequena parte da satisfação quando ela fala da sua família. Com 12 anos de casada, já são 4 grandes motivos de muita alegria. E vem mais por aí. Bom, a casa está sempre em festa, sempre tem gente, a gente nunca fica sozinho, é sempre alegria, sempre tem alguém para conversar. O exemplo que lembra o caminho para alcançar a felicidade fica na sala, para que todos possam ver. Mas essa felicidade é exigente. A maior dificuldade mesmo, eu vejo, é desse olhar dos pais para cada um individual. Né? Porque a gente sempre faz tudo para todos, amamos todos iguais, mas parar no tempo de cada um, porque cada um está numa idade e numa fase. A casa agitada e movimentada também é comum na família do seu Jorge, esposo da Sueli. Ao todo, são 7 filhos e 2 netos. E o que não faltam são histórias. Carro para nós já teria que ser Kombi. Nossos passeios, então a gente sempre contava, fazia a chamada. Então nós entrávamos no carro e falava: Lucas, ele, benção. Jonas, benção. E assim, Mateus, estou aqui. João Marcos, sim, estou aqui. E assim a gente fazia. A família numerosa muitas vezes assusta as pessoas, principalmente pela questão financeira. Mas esse nunca foi um problema aqui para os Queiroz. Pelo contrário, para você ter ideia, quando essa galera aqui era criança, por café da manhã eram 12 pães. Por semana, 4 dúzias de banana. E por mês, 30 quilos de arroz. Às vezes até precisava mudar algum item aí da refeição. Mas o essencial... esse nunca faltou. É o amor, a união e Deus, né? O centro que é Deus, né? Mas os benefícios para uma família numerosa não ficam só nas alegrias e histórias. Ultrapassam os limites da formação humana. Famílias numerosas, desde de crianças, acostumam-se a criar nesse meio familiar. E quando ficam adultos e se desenvolve, esse laço familiar muito próximo, muito íntimo, ele continua. O que dificulta o distanciamento por trabalho, por outros compromissos. Para que a harmonia seja completa, o peso da responsabilidade dos pais, que ensinam e aprendem a dividir. O pai não pode ficar apenas trabalhando e a mãe apenas cuidando de casa. Os dois têm que saber dividir as responsabilidades, tanto na questão econômica, em prover para casa, mas também na questão da educação, na questão do cuidado no dia a dia. A lição parece ter sido repassada com sucesso. Os filhos já não imaginam uma família pequena.
É um sonho inspirador, porque vale a pena. Acho que Deus ele escolhe certinho, né, para quem ele vai dar, né, cada um é uma missão muito bonita. E se Deus quiser me dar essa missão, então estou aberta. Ah, e sobre as dificuldades? A família, quando está aberta também, Deus, ele age, né? E Deus, ele não falta com a providência dele jamais. Nunca pensei em ter 1, 2 ou 3. Mas me coloquei sempre na presença do Senhor. Deixei que Ele agisse em mim. Tá aí, que belos exemplos, Que né, lindo. de família. Parabéns. Com filhos, vendo aí a felicidade, né? Tem a Ana Guisso Manarim dizendo que ela também tem 3 filhos, é um grande orgulho, 2 filhas e 1 filho. E aí a gente fala de paternidade responsável. O que foi que a sociedade fez com essa situação de paternidade responsável, né? Porque a gente vê famílias tão lindas como essa e hoje as pessoas colocando desculpa em tantas coisas para não ter filhos, dizem que é problema econômico, problemas comportamentais. Mas será que ao invés, né, de parar de ter filhos, não era melhor tentar mudar, por exemplo, o tipo de educação que as pessoas estão dando para as crianças? Professor, o que tem acontecido? Por que os casais de antigamente eram mais corajosos? Estabeleceu-se uma cultura de não ter filho. E essa cultura, ela veio principalmente da Europa para cá. Porque a Europa viveu aqueles 2 guerras mundiais no século XX, e as pessoas ficaram muito amedrontadas com a vida, com tudo, e gerou essa situação. Ele disse, a Europa hoje é um país envelhecido. Você vai na Escandinávia, em Copenhague, um dia eu fui lá naquele parque tive um monte de velho andando em carrinho de criança. É uma coisa assim, triste, entende? Agora, o mais importante que eu penso é a gente mostrar para as pessoas que o valor por excelência da vida é a vida. João Paulo II, no ano 2000, repetiu 1000 vezes essa frase, não tenham medo da vida. É mais fácil um casal com 1 filho passar fome do que um casal com 7 filhos, que nem a gente viu aí o Jorge agora. Com 7 filhos, eu conheço ele, um rapaz simples, tem uma pequena livraria em Guaratinguetá, tem 7 filhos felizes. E eu conheço vários casais, assim, não é simplesmente problema, claro, problema financeiro, é um problema que tem que se preocupar. Agora, se a gente tem fé, tem que acreditar que Deus vai dar. Conheço uma família em Lorena, que eles têm, a mãe está viva ainda, né? Ela teve 24 filhos e adotou 1. O pai vendia tijolo feito com os próprios filhos, entendeu? E um dia eu perguntei a ela, vocês um dia passaram fome? Jamais passamos fome. Entendeu? Não é isso que a igreja quer, que o casal tenha 25 filhos, mas a igreja também não quer que o casal tenha medo. Agora, uma outra coisa muito importante de dizer para os casais cristãos aqui é o seguinte, se um casal se casa pensando em não ter filho, o casamento não vale, é nulo. Porque o casamento ele é válido se o casal responde 3 sim. Primeiro, é de livre e espontânea vontade que vocês querem casar? Sim. Segundo, promete outro amor e fidelidade por toda a vida que prometeis? Sim. Terceiro, prometem a Deus acolher os filhos que Deus lhes enviar, educando na fé do Cristo da igreja? Sim. Se o casal diz, nós vamos casar e não vamos ter filho, esse casamento, esse matrimônio não vale. O Tribunal Eclesiástico pode declarar ele nulo. Então, os casais católicos têm que saber disso. A igreja não vai dizer quantos filhos o casal deve ter, mas o casal não pode predeterminar que não vai ter filho. Agora, está acontecendo agora. Agora, por isso o cristão não pode ir no embalo da sociedade, de jeito nenhum, dessa situação de cada dia inventa um tipo de família, porque o tipo de família que a gente conhece é aquela família bíblica, a qual nós acreditamos, né? Pai, filhos, mãe e filho como a Sagrada Família, exatamente, não é? Mas o que para as pessoas hoje que estão meio desanimadas em casa, Jimmy Benê, né? A Benê está aí gestando mais uma criança, eles estão felizes e a gente acompanha isso de pertinho. O que a criança, o filho, traz para a vida do casal? Porque o professor já disse, né? Quem não quer ter filho, o casamento é nulo perante a igreja. Mas tem um novo tipo de família aí oferecida para a sociedade, dizendo que é casais sem filhos. Até eu não consigo imaginar isso, mas existe, né? O que o filho soma? O que o filho traz para a vida do casal? Primeiro, é a alegria da paternidade, né? Da maternidade, da paternidade. Enquanto o professor ia falando, eu ia pensando na minha família, nos meus pais, né? Eu sou a sétima, né?
Meu pai tiveram 7 filhos. Meu pai sempre trabalhou na roça, cultivou feijão, cultivou milho. Portanto, meu pai sempre foi um homem de muita fé, minha mãe é uma mulher de muita fé. E ele sempre deixou para nós, minha filha, quem tem fé tem tudo. Ele sempre dizia isso para nós. E o professor falando, né, dessa realidade de que hoje os casais estão perdendo a fé em Deus e por isso todo esse medo de criar filhos, de ter filhos, né? A gente vê para trás, né, os nossos pais, quantos filhos se lançando nessa fé, nessa confiança de gerar vida, né? E alegria, eu vejo, a minha mãe sempre diz, né, que cada filho é um pedacinho do seu coração. É bonito de ver. Minha mãe e meu pai fizeram 56 anos de casados, não é? E eles sempre falam, os filhos são a nossa vida. Cada filho é um pedacinho de mim, é um pedacinho do meu coração. Então, a família hoje, os casais hoje estão perdendo essa referência de ter esses filhos, né? Então, para nós como casal, a gente tem experimentado, né? Temos a Camila que está aqui, a Maria Júlia com 3 anos, estou grávida, mas é a minha 5ª gestação. Então, assim, perdi 2, né? Sofri 2 abortos espontâneos, mas cada filho, eu sei que eu tenho 2 filhos no céu, e eu falo, nossa, a gente tem 3 aqui e 2 no céu já, né? E essa alegria de poder ter filhos, de criar filhos, e é um dom de Deus muito grande. Dom de Deus, e as pessoas em casa querendo participar com a gente, não é isso, Rodrigo? É isso aí, Jace. Olha, estou mostrando aí a foto da As família fotos do da Jimmy, né? família. Eu tenho uma pergunta que justamente a gente está falando aí de famílias cristãs, famílias não cristãs. Só que parece que esse modelo já está entrando nas famílias cristãs mesmo. A Ângela Chipa, ela é de Taubaté, São Paulo, e ela diz assim, olha, sou muito religiosa, amo minha família, luto por ela, sou totalmente contra o aborto, cada casal tem que ter filhos sim, mas ela coloca uma pergunta seguinte, onde colocar tanta gente? Estamos começando a andar dando trombadas, carro, gente em todo lugar. Será que não deveria ter um controle natural disso? Eu queria, Rodrigo, falar algo sobre isso. Isso aí é uma coisa muito falsa. É uma compreensão totalmente falsa do que está acontecendo. Por quê? Porque, você veja bem, o Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Você pegar 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro. O Brasil tem 20. Ou seja, o Japão tem 26 vezes mais densidade demográfica do que o Brasil. O Japão não tem fome, não tem analfabetismo, não tem dengue, não tem doença endêmica. Eu já estive no Japão, entende? Quer dizer, um país que não tem uma gota de petróleo, não tem 1 quilo de minério no solo, e é um país autossuficiente. O Brasil tem 20 pessoas, porque o Brasil é um país vazio. Temos que Onde é que tem gente espaço no Brasil? No Brasil só tem gente no litoral. Você vai São Paulo, Rio, Espírito Santo. Se você for para dentro do Brasil, a Amazônia tem lugar que é 1 pessoa por quilômetro quadrado. Quer dizer, é uma mentira muito grande que no mundo tem muita gente. A América Latina toda não passa de 20, 22 pessoas por quilômetro quadrado. Toda a América Latina. Entende? E o Japão hoje está fazendo campanha para aumentar a natalidade. Esses dias eu vi uma notícia do primeiro-ministro japonês gastando 5 bilhões de ienes para quê? Para bancar barzinho para os casais namorarem, para poder casar, para poder ter filho. Olha. Isso num Japão que tem, entendeu, uma situação. Então, é uma coisa que o povo não entende. Não é verdade que o mundo tem uma superpopulação. Alguns lugares sim, mas no Brasil, de jeito nenhum. E é muito triste a gente ficar nessas informações vazias que vão chegando na nossa casa, através dos meios de comunicação, de ideias, né, articuladas. E aí a gente vai absorvendo tudo isso e implantando isso no nosso dia a dia, sem aprofundar essa pesquisa, sem aprofundar... Hoje nós vivemos no mundo das informações, que elas vão chegando, chegando. É verdade. E não passa pelas peneiras, né, professor? E aí a gente vai acreditando em coisas que não são tão reais assim, como é o exemplo aqui dado pelo professor Felipe agora para a gente, que muita gente talvez nem tinha essa informação e nem sabia, né, dessa verdade. Inclusive, Dislene, o Papa, ele diz em um dos seus discursos que a pobreza não tem nada a ver com a quantidade de filhos,
com a quantidade da população. Não tem nada a ver. A pobreza, ela tem a ver com a questão econômica, com a condição, a má distribuição econômica e com a má administração econômica do país. Não tem nada a ver com a quantidade de população e de pessoas e de filhos que nós colocamos. Outra coisa muito importante de a gente colocar é o seguinte, o pessoal especialista em demografia, quantidade de gente, para eles a ficha já caiu, eles estão desesperados. O mundo entrou num inverno demográfico. Né? A nações já, a Europa, todos os países diminuem a população. Uma hora vai acabar esse país, os muçulmanos vão tomar conta, os africanos vão tomar conta, os asiáticos vão tomar conta da Europa. E o Brasil já entrou nessa linha, porque um país, para manter a população, precisa ter 2,1 filhos por casal. O Brasil está com 1,7. Agora, qual é a consequência disso? Você aumenta a quantidade de velhos. Aí você pesa sobre o INSS, porque o velho não trabalha, claro, ele já está velho, recebe uma aposentadoria, fica muito doente, interna muito. Então, qual é a solução que estou encontrando agora para esse problema no mundo? Eutanásia. Porque a pirâmide social era assim, muita criança, pouco velho. Agora a pirâmide está fazendo assim, então a quantidade de velho pesa. Então, o que está acontecendo? Vamos eutanasiá-los. Então, você tem 4 mil eutanásias por ano na Bélgica, na Holanda, na Suíça. Você entendeu? Quer dizer, então, a solução agora é a morte, é matar. Matar pelo aborto, matar pela eutanásia. Entendeu? Além do controle da natalidade drástico. Quer dizer, então, querem colocar a morte como uma solução para a vida. É o que os papas chamam de cultura da morte. A cultura da morte. Pois é, olha, o Moisés Dias era lá do Rio Grande do Norte, de Caraúbas. Ele fala, qual o direcionamento que vocês dão para os pais de primeira viagem? Ele diz, pretendo ter muitos filhos. Olha, que bom! Olha, a primeira coisa, né, eu vejo que os casais, quando eles são recém-casados, eu vejo que eles primeiro realmente precisam se adaptar ao casamento, né, dar um tempo para os dois se encontrarem, até conseguir uma adaptação, para depois iniciar essa questão de ter filhos, né? Foi assim que eu e a Beni, nós com 4 meses, nós já nos engravidamos, mas tem pessoas que preferem espaçar um pouco mais, mas o importante é trazer dentro do coração esse desejo de ter os seus filhos para educá-los e formá-los, né, conforme o Senhor quer na fé. Eu não sei se ele já é casado, mas o que ele já tem o primeiro filho, mas quer ter mais. Quer ter mais, né? O que é importante para os namorados, os noivos que estão se preparando para casar, primeiro é dialogarem, né? Dialogarem e ver se o casal, se os dois querem ter filhos. Porque também pode criar uma crise no próprio matrimônio quando um quer e o outro não quer, né, professor? Então, eles já precisam casar. Antes de casar. Exatamente. Eu e o Jimmy, já durante o namoro, o noivado, nós já conversamos. É para isso, né, professor? Então, nós já conversávamos sobre os nossos filhos que nós queríamos ter. Então, isso é importante, o casal já ir para o casamento aberto à vida, aberta a ter filhos, a querer ter filhos, a querer contribuir, porque nós somos cooperadores na criação de Deus. O casal, a família é chamado a ser cooperadores, co-criadores de Deus na igreja, no mundo. Então, primeiro é o casal estar aberto à vida, né? Querer ter filhos. Já estão bem abertos e querem ter bastante. E a Ângela Chipa, ela agradeceu a informação, que fez a pergunta sobre a quantidade de gente, ela agradeceu dizendo isso. Obrigado pela informação, professor, porque ela acaba escutando isso muito no dia a dia dela e ela não sabe como responder. Então, o senhor ajudou ela a responder essa dúvida. E uma coisa muito triste, sabe, Rodrigo, que acontece hoje dentro da própria igreja, é que casais católicos desestimulam outros casais católicos a terem filhos. Você está louca? Você já tem 3 filhos? Vai para o 4? Você está maluca? Casais católicos são os primeiros a darem um contra-testemunho contra a vida. Isso é o mais... Alguém que não seja católico, que não tenha fé, não tenha nada, tudo bem. Mas um casal católico, e você vê isso a toda hora. Isso para mim, é o mais triste. Ao invés de um casal católico estimular o outro, porque a vida é a vida. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma máquina humana vai superar isso. Mas nós somos os primeiros a desestimular nos outros, chamar o outro de louco. Quando eu dizia que eu tinha 5 filhos, o pessoal dizia, está maluco. Eu estou maluco de felicidade.
É claro que para cada realidade existe lógico. as situações A pessoais de paternidade cada um, responsável. que é isso que a gente está falando da paternidade responsável. Mas é que nós, cristãos, católicos, precisamos dar o nosso testemunho e nós precisamos. A gente e aí, precisa se arriscar mais, né, viu, Gislene? Acho que a gente parou muito no medo. Nós temos que arriscar. Hoje, muito mais. Temos que ter fé. Porque senão a gente vai cair, Sem fé a não sociedade vai ruir. na verdade, gente, a gente quer continuar com esse assunto, mas a gente tem um tempo a cumprir aqui no nosso programa, né? Então, a gente quer encerrar a nossa conversa aqui com essa foto bonita aí da família do professor Felipe. Olha que lindo, que família linda. Um beijo a todos, né? Tão queridos, tão amados. Um beijo a todos eles. E a nossa intercessora lá no céu, rezando por nós, a Zila ali também, não é? Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigada por nos ajudar nessa reflexão que precisa ser feita. A gente vê tantas reflexões sendo feitas por aí, por que não a gente fazer a nossa, de família cristã? Sem dúvida. Não é isso, professor? Obrigada pela sua presença sempre. Eu que agradeço essa oportunidade. Tá certo. Obrigada, casal. Uma alegria estar com Deus você. abençoe aí o bebezinho, viu? E a família de vocês.